Eu estou simplesmente apaixonada por este livro aqui, que você está lendo ao contrário, mas é Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra. Eu quero ler um trecho relativamente longo para vocês aqui neste canal. No entanto, o êxito precoce é um péssimo professor. Quando isso acontece, somos recompensados por nossa falta de preparação e quando nos vemos no meio de uma situação para a qual devemos nos preparar, não somos capazes, não sabemos como fazê-lo. Mesmo a pessoa mais talentosa do mundo, em algum momento do treinamento para astronauta, atingirá um ponto em que o seu talento se esgotará. O volume de informações complexas e de habilidades a serem adquiridas é simplesmente grande demais para que alguém consiga abarcá-lo durante o processo. Alguns chegam a esse ponto e percebem que não serão capazes de seguir em frente, baseados apenas em seus talentos natos. Precisam sentar e estudar. Outros nunca chegam realmente a entender isso, e de uma maneira estranha e tortuosa, acabam numa posição onde nunca imaginaram estar, no final da linha. Eles não sabem o que devem fazer para se superar e sair da zona de conforto para depois avançar. Em geral, também não reconhecem as próprias fraquezas e são, portanto, relutantes na hora de aceitar a responsabilidade quando algo não termina bem. Não são pessoas que gostaríamos de ter em nossas equipes quando estamos trabalhando em terríveis condições ambientais, com equipamentos altamente especializados e uma longa lista de metas a cumprir num curto período de tempo. Eles deixam de ser os astros e ganham a reputação de pessoas com as quais não podemos contar quando as coisas vão mal. Eu sei que é forte. Eu sei que é forte. Quando eu li isso, eu levei um soco no estômago. Percebam que eu sempre falo, levei um tapa na cara, um soco no estômago, mas tá tudo certo. Nenhum estômago foi ferido nessa gravação. Por que isso mexeu tanto comigo? Porque eu me identifiquei com esse trecho. Ele falou comigo de uma maneira dura, porque eu me identifiquei. Ele fala que o êxito precoce é um péssimo professor. Eu conversei sobre isso com uma amiga, refletimos, eu confessei os meus pecados para ela e eu disse que eu tive sucesso, entendo o sucesso, melhor dizendo, como facilidade em muitas coisas, sem me esforçar para isso. O meu pai, que é um grande entusiasta do esforço, espero que ele entenda este vídeo e até deixe um like aqui para me ajudar, pai. Mas realmente eu tive facilidade em algumas coisas, me destaquei, de fato, tô sendo sincera, carta aberta aqui para vocês, me destaquei em algumas coisas sem que eu precisasse me esforçar tanto assim, sabe? Então, na escola, eu não estudava algo fora do normal e mesmo assim eu me saía muito bem. Depois, na área da música, tudo bem que minha mãe me colocou no coral quando eu tinha 2 anos de idade. Vamos considerar isso aí. Só que, mesmo assim, eu tenho algumas facilidades nessa área e que não provém de muito esforço. Espero que o meu professor de música também, se estiver vendo, deixe o like e depois a gente conversa. Depois eu melhoro a questão do estudo. Entenderam? Vocês pegaram qual que é o ponto? E em outros momentos, quando... Tá, aqui tem uma coisa bem importante, lembrei. Na faculdade, eu me formei em psicologia, legal, parabéns pra mim, foi ano passado. E eu comecei a ver que eu não me preparava tanto assim para algumas apresentações. Eu me preparava numa mesma lógica como era na escola. Tá, vou apresentar aqui, vou me preparar no último dia, estudar no último dia. E eu chegava lá diante da turma e ok, era uma apresentação ok. Só que a gente sabe quando a pessoa não avançou muito no estudo. A gente sente. E eu sentia isso de mim, eu sabia isso. Então não tem como a gente se enganar e dizer, não, eu tô preparado. A gente sabe que no fundo não está. A gente sabe que não tem o conhecimento necessário para aprofundar aquilo. Vai ser só o superficial. Se alguém perguntar alguma coisa, ferrou. Por isso que esse livro falou muito para mim e doeu, mas é importante também. Aí eu trago uma outra questão que é sobre estrutura e fluidez. Talvez eu já tenha trazido isso em algum momento, mas é algo muito latente hoje para mim.
A questão de que as pessoas dizem muito assim, deixa fluir, vai no flow, vai na leveza da coisa. Só que sem uma estrutura, fica impossível de fluir. Vocês entendem? Vamos pensar num rio sem ter margem, sem ter algo que delimite este rio, ele não vai fluir para algum lugar, ele vai se espalhar. E eu comparo isso, ou eu agrego essa ideia de estrutura e de fluir ao texto do talento, ao texto do esforço, porque às vezes para a pessoa talentosa falta uma estrutura para que ela consiga lapidar o seu talento, para que ela consiga dar vazão e fluidez àquilo que ela tem de precioso. Aí eu trago uma outra coisa, eu falei pessoas talentosas, como se fosse um grupo exclusivo de pessoas que são escolhidas por Deus. Então esse aqui vai ter o talento da oratória, esse aqui vai ter o talento da música, esse outro aqui vai ser muito bom com animais. E eu estava escrevendo as páginas matinais esses dias e me veio uma inspiração de que o nosso maior talento é sermos quem a gente é, porque é um talento único. Naquele livro Vida Intelectual, Sertilanges diz que nenhuma alma é igual, porque Deus não se repete. Isso é bonito demais. E eu pensei isso não é uma coisa prática, do tipo assim, o meu maior talento, qual que é o teu maior talento? É ser o mesmo. Então vai lá pro final da fila, porque essa não é uma resposta boa. Só que a gente não leva isso a sério. Talvez não seja uma boa resposta para entrevista no RH. Se alguém te perguntar qual que é o teu maior talento, melhor você dizer que você é organizado, ok? E esforçado. Mas aqui, entre nós, é legal se você levar isso em consideração. Que o seu maior talento é ser quem você é. Aí você precisa descobrir quem você é. Para isso você precisa de silêncio, para isso você precisa de espaço para si mesmo. Vocês vejam que uma coisa está ligada à outra, uma coisa está intimamente ligada à outra. Quem você é, o que você busca, o que você pode fazer para servir as pessoas. Sim, o nosso talento está relacionado a nós mesmos e a coisas que nós sabemos fazer e podemos fazer melhor, temos facilidade realmente, e isso pode servir para os outros também. Entenderam? Espero que sim. Gente, realmente, esse livro aqui, ele é muito legal. Ele é muito legal. Eu comprei ele chegou dia 11 de fevereiro, eu até falei aqui pra vocês sobre isso, e eu tô assim, quase chegando na metade, porque é muito bacana. É uma visão muito interessante do Chris Hadfield, como ele enxerga a vida aqui na Terra, depois de ter passado pela experiência de ser um astronauta. E, gente, olha, que esforço que é ser um astronauta, a carreira para chegar ao espaço. E é muito interessante, é muito inspirador também. Ele fala sobre determinação, sobre talento, sobre esforço, sobre a gente se ater aos pequenos detalhes, aos menores detalhes. É muito legal. Certo, gente? Tá certíssimo? Eu abri uma caixinha de perguntas pra Tininha. Quem não conhece a Tininha, vai lá nos meus stories agora. Dentro de 24 horas vai expirar o vídeo. Eu tô com uma coceiragem. Meu Deus. Mas se quiserem fazer perguntas à Tininha, fiquem à vontade, ok? Muito obrigada por terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.